Olá, criptomaníacos! O Bitcoin vai a zero, alertou o governo chinês. E essa estratégia de chutar cachorro morto, chutar o Bitcoin quando ele está em baixa, não é somente do governo chinês, é feito por todo o mercado que lucra com manipulação, jogando o preço do Bitcoin para baixo, como vemos aí nos vencimentos de contratos de opções, que aconteceram justamente nessa sexta-feira, como acontece em todas as últimas sextas-feiras dos meses. Mas será que é possível permanecer lucrando com a dor alheia indefinidamente ou isso tem um limite? É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Não seria bom se você pudesse prever o preço do Bitcoin na semana que vem ou no ano que vem? Certamente isso seria muito lucrativo para você. Mesma coisa com relação à próxima Copa do Mundo. Se você pudesse prever qual time vai ganhar a próxima Copa do Mundo, certamente você poderia lucrar muito com isso. E é por isso que existe uma plataforma que utiliza a inteligência coletiva para tentar estimar muito mais precisamente do que qualquer expert sozinho qual é a tendência no futuro, qual é a previsão para o futuro. O vídeo de hoje é um oferecimento desta plataforma que se chama Futur, onde pessoas ao redor do mundo fazem as suas melhores previsões com relação a qualquer assunto: política, economia, esportes, criptomoedas. E justamente essa inteligência coletiva te aponta a direção mais provável, muito mais provável do que eu aqui sozinho tentando descobrir qual é a maior tendência lá na frente, lá no futuro. Então, engana-se quem pensa que a Futur é somente uma plataforma de apostas. A Futur é uma plataforma de inteligência coletiva e você pode utilizar isso para conseguir, claro, lucrar. Existem duas coisas interessantes aqui na plataforma da Futur. A primeira, obviamente, é que eles aceitam criptomoedas, e são várias, são 7 criptomoedas. No caso, eu tenho Bitcoin, mas tem Bitcoin Cash, Dogecoin, Ether, Litecoin, Tron e USDC. Então você pode selecionar aqui a moeda para fazer a sua previsão, a sua aposta com relação ao futuro. E também possuem aqui centenas de mercados, como por exemplo 25 mercados ligados à política brasileira. Então tem vários tópicos, como por exemplo, Bolsonaro vai completar o mandato, quem será o próximo presidente da República no Brasil e etc. Tem conflito na Ucrânia, indicadores econômicos, Copa do Mundo de 2022, qualquer outro esporte que você quiser. E também temos cripto. Quando você entra aqui em cripto, você vai perceber que existem várias previsões aqui para criptomoedas que podem ajudar vocês a definirem melhor a tendência para uma criptomoeda, e isso é muito importante para quem opera no mercado. Qual será a capitalização do mercado de Bitcoin ao fim de 2022? Como eu disse, você não precisa fazer qualquer aposta aqui dentro. Está em dúvida sobre qualquer assunto? Futebol, finanças, economia, criptomoedas? Entre na plataforma da Futur e entenda o que a inteligência coletiva está indicando, está apontando. Essa estimativa costuma ser muito superior à estimativa de um especialista do mercado. Você não precisa fazer qualquer aposta. Entre e utilize ela a seu favor. Se você quiser apostar, ótimo, aceita criptomoedas. O link para a Futur está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vai lá, clica e veja com seus próprios olhos. Bom, vamos ao assunto principal. A China alertou sua população com relação ao Bitcoin, falando que ele vai a zero, conforme disse a matéria aqui da Livecoins. Isso, claro, assusta muita gente no mercado, né? Um governo tão importante quanto o chinês, falando que o Bitcoin vai a zero. E aqui está o motivo deles falarem que vai a zero. O Bitcoin não é nada mais do que algumas linhas de códigos e o seu retorno vem principalmente de comprar na baixa e vender na alta. No futuro, assim que a confiança dos investidores colapsar ou quando países soberanos declararem o Bitcoin legal, ele vai retornar para o seu valor original, que é, no fim das contas, nada. Portanto, o governo chinês acredita que esse medo que a gente está vendo no mercado vai afugentar investidores de criptomoedas e, com isso, não existe sustentação, não existe suporte. O preço vai continuar caindo indefinidamente até o zero.
E considerando toda a manipulação que ainda existe no mercado de criptomoedas, a gente acaba ficando um pouco assustado, porque se eles quiserem jogar o preço para baixo, aparentemente eles conseguem. Muitas vezes aqui no canal eu trouxe para vocês o impacto do vencimento de contratos de opções ou de contratos futuros no preço do Bitcoin. Na última sexta-feira de cada mês, a gente costuma ver ali uma movimentação muito forte no preço, né? Seja para cima ou para baixo. Depois do vencimento desses contratos, a gente começa a ver uma movimentação suspeita, né? Antes do vencimento e também após o vencimento desses contratos. E hoje vencem os contratos de opções. Isso foi levantado em algumas matérias como essa aqui da CoinTimes. Vencimento de contratos de opção podem segurar o preço do Bitcoin. Vamos entender melhor por que poderia segurar o preço. Aqui nós temos o vencimento dos contratos agora, no dia 24 de junho, também conhecido como hoje, e a gente percebe que a gente tem contratos de call, ou seja, para compra de Bitcoin numa quantia maior, 69 mil Bitcoins, e temos aqui 40 mil Bitcoins em contratos de put, ou contratos para venda de Bitcoin. O problema é que esses contratos para compra de Bitcoin, eles estão para preços superiores a 60 mil dólares, o que é impossível de ser alcançado hoje, né? Então, quer dizer, não teremos eles sendo realizados. Por outro lado, os ursos, né, que eles estão apostando em contratos de venda, apostaram em preços entre 15 mil e 25 mil dólares para o fechamento de hoje. Então, eles conseguem manter o preço do Bitcoin nessa faixa e ganhar dinheiro com isso. Quanto mais baixo eles segurarem o preço, maior o retorno para esses que compraram contratos de venda de Bitcoin. Então, claro, eles têm todo o interesse de segurar o preço nesses patamares, enquanto que aqueles que apostaram na alta do Bitcoin têm interesse de elevar esse preço para reduzir seu prejuízo. Então, existe uma guerra nesse momento que faz com que o preço fique dentro desses patamares. E isso não é exclusividade deste vencimento. Toda a última sexta-feira do mês, nós vemos a mesma coisa. Um dos lados ali tem muito a ganhar com isso e pressiona o preço naquela direção. Quando vence o contrato, essa pressão acaba. E aí o preço vai no sentido contrário. Eu consigo mostrar isso para vocês abrindo o gráfico diário de preços aqui, onde eu marquei as últimas sextas-feiras dos meses, né? Portanto, onde vencem os contratos de opções aqui na vertical, na cor verde. Então, cada linha na vertical verde aqui, ó, marca a última sexta-feira de cada mês desde o início de 2022, desde janeiro de 2022. E vamos notar o que acontece antes do vencimento e logo após esse vencimento. Antes eu marquei com a seta na cor branca e após setas na cor amarela. E notem que coisa, que coincidência, né, pessoal? Como após o vencimento a direção vai ao contrário do que vinha acontecendo antes desse vencimento. Então, estávamos aqui no topo histórico, né, na alta histórica lá em novembro de 2021, o preço começou a desabar. Quando a gente se aproximou aqui do dia 28 de janeiro, portanto, última sexta-feira de janeiro, olha só, o preço desabou com ainda mais força, ou seja, aqueles que apostavam na queda do Bitcoin tinham todo o interesse de derrubar o preço bem forte, até porque é mais fácil você seguir a tendência do mercado. Então, você forçar o preço para baixo numa tendência de queda é mais fácil do que fazer o contrário. Então, o mercado manipula o preço para baixo antes desse vencimento. Quando acontece o vencimento, nessa linha verde aqui, 28 de janeiro, olha lá, olha a sequência. Acaba essa pressão aqui que era exercida, essa manipulação, e o preço é liberado. Ele volta a subir com força, como vocês estão vendo aqui. Então, ele saiu aqui deste valor de 35 mil dólares e bateu num topo de 45, 46 mil dólares. Olha o jump, né? O pump que aconteceu aqui repentinamente logo após o vencimento. E aí voltamos a nos aproximar de uma próxima última sexta-feira, no caso de fevereiro, né? No dia 25 de fevereiro de 2022. E olha só o que eles fazem, derrubam o preço mais uma vez em direção a uma baixa aqui interessante para eles, né? Então o preço vem lá embaixo, acontece o vencimento, opa, olha o que vocês veem aqui na sequência, mais uma vez um pump enorme, né? O preço saindo da região dos 36 mil dólares e indo lá em cima até os 45 mil dólares mais uma vez. E aí, quando chegamos aqui na
próxima à última sexta-feira de março, 25 de março, o que acontece? Aqueles que apostavam na alta ganharam essa queda de braço. Então, antes do vencimento, o preço subiu bastante, né? E assim que vence, assim que tem o vencimento dos contratos, olha o que acontece. Aí vai ao contrário, né? Como eles tinham pressionado para cima, essa pressão acaba no vencimento e aí o preço desaba na sequência, como estão vendo na seta amarela. O preço sai lá em cima, né, dos 47 mil dólares e ele desaba aqui nesse momento até 38 mil dólares. Na sequência, ele fica um pouquinho lateralizando, mas volta a cair próximo ao vencimento aqui de abril, que foi no dia 29 de abril, última sexta-feira do mês de abril. Então caiu. Na sequência, o que acontece? Olha só, alivia nessa pressão. Então, o preço estava aqui nessa região dos 37 mil dólares e sobe até os 40 mil e poucos dólares, tá? Foi uma subidinha um pouco mais tímida nesse caso, mas na sequência, olha o que acontece, pessoal. Desaba de novo com muita força quando se aproximava mais aqui do final de maio, no caso, 27 de maio, última sexta-feira. Vence, né, o contrato no dia 27 e olha só, novamente alivia a pressão. O preço sai aqui dos 28 mil dólares e sobe até a região dos 32.500 dólares para, na sequência, adivinha, mais uma vez, puxa o mercado para baixo, desaba com tudo, vai lá embaixo para esse momento que a gente está agora ao redor dos 20 mil dólares. Mas como a gente sabe, venceu hoje o contrato, já que hoje é a última sexta-feira do mês, 24 de junho. O que vocês esperam que aconteça? Essa pressão feita pelos apostadores dos contratos vai ceder e a tendência é o preço ter mais um pump na direção contrária, portanto, subir. Não seria nada estranho de ver o Bitcoin subindo aí dos 20 mil até 24 ou 25 mil dólares nos próximos dias ou nas próximas semanas. Mas o que assusta a gente nesse processo é que, apesar desses pumpzinhos que a gente está vendo, a tendência geral continua de queda. O Bitcoin saindo lá dos 69 mil dólares e pouco a pouco chegando nos patamares aqui abaixo dos 20 mil dólares. Se a gente continuasse nessa sequência aqui, o que a China alertou seria verdade. Uma hora ia bater no zero. E por que não vai bater no zero? Porque tudo tem um limite. Quanto mais pressão você faz para baixo, mais difícil fica pressionar. Pense numa mola, né? Quando ela está aqui, ó, no alto, é fácil você fazer isso com a mola. Mas quanto mais pressionada ela está, mais dificuldade você tem de fazer ela baixar. E começa a ser mais interessante você fazer o contrário, ou seja, apostar para cima. Assim como aconteceu no movimento anterior, né? Quando a gente viu o Bitcoin subindo lá dos 4 mil dólares, 5 mil dólares, até os 69 mil dólares, é porque era muito mais fácil você apostar nessa subida. Na hora que chegou e ficou muito esticado, aí não, né? A mola está muito esticada, é hora de fazer o contrário. E a mesma coisa vai acontecer agora. Na hora que pressionarem demais, se torna mais fácil aliviar a pressão e deixar o mercado ir na direção contrária. Ah, Guilherme, mas como é que você sabe que essa mola está muito pressionada? E se tiver muito mais para descer ainda? Bom, a gente pode analisar por esse gráfico aqui que mostra o tamanho das quedas e a duração das quedas em bear markets, né, em mercados negativos anteriormente. Então, notem aqui historicamente o que acontece, tá? O preço do Bitcoin nesse gráfico é a linha preta e essa mancha laranja é o tamanho de cada queda que a gente teve e também a duração. E olhem só que interessante, vocês vão perceber pela mancha, né, pelo tamanho da mancha, que atualmente a gente já está aqui em linha com as quedas anteriores, né, com os pontos mais baixos aqui das quedas anteriores. Por exemplo, olhando aqui para a alta de 2013, a partir do ponto mais alto, né, da alta histórica de 2013, foram 410 dias de bear market, de inverno cripto, onde o preço caiu entre 75% e 80% com relação ao topo histórico. Passamos aqui para o ciclo de 2017, né, e a partir do topo dos 20 mil dólares, nós tivemos uma queda de 362 dias, onde o preço caiu entre 79% e 84%. Vamos agora para esse período de 2020, onde a gente vê 260 dias de queda com relação a esse pico de 14 mil dólares, né? E o preço caiu cerca de 75%. Então, notando aqui algo similar, né? Em todas essas quedas aqui, todos esses bear markets, a gente teve quedas entre 75% e 85%. E olha só o que a gente está passando agora. Se você pegar, considerando lá do topo de abril de 2021, quando bateu 65 mil dólares, já são
435 dias, algo muito similar ao que tivemos aqui nesta queda de 2013. Mas você pode falar, não, o topo foi aqui em novembro de 2021, né? Quando bateu em 69 mil dólares. Existe dúvida sobre qual foi ali o momento, digamos assim, onde foi sinalizado o fim do ciclo de alta. Mas se considerar aqui, a partir de novembro de 2021, são 227 dias, também muito próximo, por exemplo, desse período que a gente tem aqui em 2019, 260 dias de queda. E mais importante do que isso, quanto que a gente caiu com relação ao topo histórico? 73,3%. Portanto, também alinhado às quedas anteriores, que vão de 74% até 84%. Já estamos aqui com aquela mola muito pressionada, muito no seu limite. Por isso que é difícil agora para os manipuladores, para esses que fazem apostas para baixo, continuarem apostando para baixo. Daqui a pouco se torna muito mais fácil para eles virarem a aposta e apostarem para o topo. E faz muito sentido a gente considerar essa zona atual de preço como esse limite da tal mola. Eu posso mostrar isso para vocês no gráfico mensal. Então a gente tem o gráfico mensal aqui na tela, né, onde cada barra aqui desse gráfico representa o período de um mês. E notem que a gente tem duas linhas de tendência onde marca uma confluência entre as duas linhas nesse ponto aqui. Vamos olhar primeiro para esta linha de tendência mais antiga, que começa aqui ainda em meados de 2015 e vem até o momento atual. Notem 3 pontos encostando nessa linha com o pavio. Portanto, essa é uma linha de tendência marcada com pavis. Então, o primeiro pavio acontece aqui em julho de 2015, um segundo pavio encosta aqui em 2020 e o último pavio encostou nesse momento quando o preço mergulhou até a região dos 17 mil dólares. 3 toques nessa linha de tendência. A segunda linha de tendência começa aqui no fundo do poço do ciclo anterior, lá em 2018, né? Primeiro toque aqui. Agora estamos falando sem pavio, tá, pessoal? É a vela completa. Então, encosta aqui, depois encosta novamente aqui na linha de tendência naquele março de 2020, início da pandemia, e mais uma vez encostou a vela nesse momento atual que a gente está passando aqui. E que ponto é esse que a gente está tendo aqui, onde tem a confluência das duas linhas de tendência? Bom, a gente está aqui no 0,382 da Fibonacci, tá? Do gráfico mensal. Então, aconteceu, o Bitcoin ele encontrou os seus topos na 0,618 da Fibonacci e agora está encontrando aqui um suporte na 0,382. E essa região aqui é a mesma região que a gente viu do topo lá do ciclo anterior de 2017, quando bateu nos 20 mil dólares. E deste ponto até aqui embaixo, na região dos 14 mil dólares, que foi esse topo aqui em 2019, a gente tem uma região de alta liquidez. Então, antigamente era uma região de venda muito forte, né? Bateu aqui no topo histórico, afundou, bateu aqui em 2019 nos 14 mil dólares, afundou, e quando rompeu a partir daqui, no final de 2020, o que aconteceu é que essa região de liquidez se tornou um suporte. Portanto, sempre que o preço retorna para essa região, a tendência é que os compradores assumam o mercado e façam o preço subir, que é o que a gente está vendo acontecer agora. Então, é uma região muito interessante e que tem grande probabilidade de reversão por todos esses fatores que eu estou mostrando para vocês. Claro, levem em consideração que essa região de liquidez ela vai dos 14 mil até os 20 mil dólares. É uma região larga, né? Então pode acontecer novamente novas entradas até 17 mil, até 15 mil, mas é uma região ali de fundo de mola. A partir daqui, o mercado tende a reverter e as apostas mirarem para cima. E é justamente isso que quem já está há algum tempo no mercado entende, sendo uma região interessantíssima, muito positiva, e não o contrário, como fala o governo chinês, achando que o Bitcoin vai para zero. Aqui eu me refiro, por exemplo, ao governo de El Salvador, país que adotou o Bitcoin, primeiro país a adotar o Bitcoin. O presidente de El Salvador falou sobre essa queda do Bitcoin. As pessoas esperavam o quê? Que ele falasse algo na linha do presidente chinês, né? O Bitcoin vai para zero. Não, ele falou justamente o contrário. Vejo que algumas pessoas estão preocupadas com o preço do Bitcoin. Meu conselho: pare de olhar para gráficos e aproveite a vida. Se você investiu em Bitcoin, seu investimento está seguro. Seu valor aumentará imensamente após o mercado de baixa. O principal é a paciência.
E esse é um cara que comprou no topo. O valor dos investimentos em Bitcoin do país latino-americano já caiu mais de 50%. Então eles começaram a comprar lá em cima, né? Vocês estão vendo aqui o gráfico, né? Com as compras de El Salvador, e desde lá só caiu. Então todas as compras de El Salvador foram acima do preço atual. E ele poderia simplesmente ceder e falar, realmente o FMI tem razão, né? O Fundo Monetário Internacional alertou a gente sobre os riscos do Bitcoin e a gente cometeu um erro. Mas não é isso que ele está fazendo, ele já entendeu o joguinho. Na hora que o Bitcoin estava lá no topo, o FMI dizia que era um risco para a economia mundial, a economia global. E agora que o Bitcoin está no fundo, o FMI diz que é um risco para os consumidores. Ou seja, independente da posição do Bitcoin, está no alto, está embaixo, é sempre um risco, né? Eles não podem usar Bitcoin, eles têm que continuar ali submissos ao FMI e ao dólar. A cada dia que passa, não só o presidente de El Salvador entende esse processo da mola que eu estou explicando para vocês, como várias outras pessoas também. Pessoas que antes nem sabiam que era um Bitcoin e hoje ficam de olho bem aberto ao mercado, como essa matéria aqui explica. Queda do Bitcoin faz buscas baterem recordes. Estão falando aqui sobre buscas no Google, né? Estava muito parado, estava muito quieta essas buscas no Google quando o preço estava, inclusive, no topo histórico. Mas olha só o que aconteceu recentemente. Olha só, topo histórico do Bitcoin foi aqui. Olha só as buscas pelo Bitcoin. Nada demais, né? Isso aqui é o gráfico de um ano, tá? E agora ele atingiu o seu topo justamente quando o Bitcoin está no fundo do poço. É completamente contrário ao que aconteceu nos ciclos anteriores, onde o topo das buscas, né, o Bitcoin era muito mais buscado quando ele estava lá no auge, né, batendo lá nos 20 mil dólares, por exemplo, em 2017. Agora não, as pessoas olham mais para o Bitcoin quando ele está no fundo, porque olham para ele como uma oportunidade, né? Ah, eu não estou comprando agora, mas eu quero ficar de olho aqui para ver o que vai acontecer. E na hora que o preço voltar a subir, essa mola deixar de ser pressionada, né, e o preço voltar a subir, essas pessoas que estão de olho vão voltar para o mercado, vão comprar ajudando na disparada de preço. O presidente de El Salvador já entendeu esse processo, que a China não entendeu, e várias outras pessoas no mercado também estão entendendo. Pessoas que não existiam em ciclos anteriores, mas que agora existem e acompanham o preço do Bitcoin. Por sinal, qual é o país aqui que aparece com maior interesse no Bitcoin? Olha lá, pessoal, é El Salvador, um país pobre que o pessoal nem sabia o que era Bitcoin e agora estão super interessados no Bitcoin. Vejam como a adoção ajuda, né? Adotou num país, lá nem tem tanto uso assim, mas as pessoas agora ficam curiosas. Pô, então quer dizer que essa moeda do país agora, que a gente pode ter acesso, valia 70 mil dólares meses atrás, agora vale 20 mil dólares? Opa, isso pode ser interessante para mim, hein? Talvez seja interessante aceitar Bitcoin agora ao invés de dólar. E está aqui o mega interesse de El Salvador pelo Bitcoin. No próximo ciclo, quando o Bitcoin subir muito, esses salvadorenhos vão entender esse processo assim como o presidente deles já entendeu. E isso muda tudo. E você aí, tá mais para presidente de El Salvador ou para governo chinês? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso e não esqueça, claro, de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! Chegou ao Brasil! Garanta agora o seu cartão Crypto.com e use cripto em qualquer lugar. A fortuna favorece os bravos. Link na descrição.